família Nação Verde, pra quem não me conhece, me chamo Sidney. Começou a ver, peço uma coisa, família, deixa seu like aqui no vídeo, deixando seu like motiva a continuar trazendo conteúdo sobre o nosso Verdão, e eu agradeço a todos vocês que sempre deixam o like. Família, vamos dar uma analisada no que o Neto falou da vitória do Palmeiras. Fez uma análise ali bem interessante, falou que o Corinthians pode tomar uma sacola do Verdão, tomando uma goleada, é bem interessante. Espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que a descrição do vídeo, deixando os caras aqui do Esporte na Band, que tá aqui na descrição. E sem enrolação, bora conferir isso aí. Ele meteu a bola, cara. Piquerez que chutou. Tá de brincadeira, foi um golaço do Piquerez. Um golaço, o menino não tinha... Ele não tem a mão do Hugo. Ah, mas ele tinha que ter esse cabal, ele esticou tudo. Eu penso assim, Marília Ruiz. Eu concordo em relação a isso, acho que foi um jogo perfeito do Palmeiras, o melhor jogo do Palmeiras na temporada. Um Palmeiras que foi escalado de forma diferente, né? Essa escalação com o Fux na lateral direita, mas que tem uma variação tática durante a partida, funcionou. Acho que funcionou também o Felipe Anderson no lugar dele, por incrível que pareça, eventualmente a saída do Veiga deu ao Felipe Anderson a chance de jogar na posição que é dele, com o Estevão mais centralizado, os dois mais próximos, com dois atacantes. Eu acho que o Palmeiras foi taticamente melhor, teve mais vontade. Os caras tiveram, acho que, 8 cartões? 8 cartões, 6 7 e 1 do Abel. Foi 6 ou 7. O Abel tomou de novo. Só que, uma coisa, desculpa, Marília, uma coisa que eu vi do time do Palmeiras, os caras entraram com a faca nos dentes, falaram assim, ó, meu irmão, primeira bola, porrada, segunda bola, porrada, terceira bola, porrada, quarta bola, porrada, perdeu a bola, pum, o Corinthians achando que tava jogando. Um amistoso. Não é assim, não né? dá. Ainda mais do seu aniversário. Pois é, acabou com o meu... Já não estava bom, piorou muito. O Corinthians é um jogo muito ruim, e isso, à parte, eu acho que dá para valorizar o que o Palmeiras fez, que é diferente do que ele tinha feito em todos os jogos, inclusive nos jogos de Libertadores, em que tem até agora o único time brasileiro que ganhou as 2 partidas. O Corinthians tem problemas claros quando não tem o seu time titular. O Neto falou sobre o time do Corinthians ser bom, os 11 titulares. E ainda assim com algumas questões em relação aos zagueiros. O Corinthians não é só sem o Hugo, é o Corinthians sem o Hugo. Sem o Anrileri, na lateral esquerda, que foi um achado. Esse rapaz foi um achado. Foi né? um achado. Porque, olha só que eu falei na Rádio Craque Neto. Eu coloco o Matheus Bidu, certo? Eu perco o jogo no primeiro tempo. Aí eu coloco o Hugo, então eu não sei quem é quem. Então, mas sabe, é difícil você tirar o lateral esquerdo, né? É difícil você tirar o lateral. Aí eu perco o jogo, então, peraí, vou tirar o lateral. E botou outro lateral. E ainda continua a mesma coisa. Mas aí o Ramon e o Ramonzinho, eles têm na experiência curta deles de Corinthians, mas já, né, no Campeonato Brasileiro, 10 meses no clube já é muita coisa, no caso deles 9. O ano passado, quando não tinham ainda o Anrileri, e ainda assim a deficiência do Corinthians na lateral esquerda é uma coisa que já dura há anos, o que eles fizeram em muitos jogos, inclusive contra o Palmeiras? 3 zagueiros. Então, ontem, quando não tem o meia, mas vai ter uma dificuldade de se defender fora de casa, e o Bidu não é o cara que vai marcar pelo lado esquerdo, e o Hugo muito menos, o Corinthians errou de partida, mesmo tendo desfalques. Eu sei que o Emiliano falou sobre isso na coletiva, então, mas o Corinthians errou na escalação. Eu às vezes analiso e eu acho que o Carrillo, que tem sido o melhor jogador do Corinthians, teve um jogo muito ruim. Mas não é só isso, o Corinthians foi mal escalado. Eu comento assim, eu não sou comentarista tático. Eu não sou igual os caras, olha, porque... E respeito todos vocês, viu, gente? Acadêmico. Eu respeito isso, assim, ó. Mateuzinho jogou bem? Não. Kaká jogou bem? Não. André Ramalho jogou bem? Não. Matheus Bidu jogou bem? Não. É culpa do Donelli. Hugo jogou bem? Não. Ranieri jogou bem? Não. Carrillo jogou bem? Não. 7 jogadores. Não, só um minuto. O Roberto jogou bem? Não. Recebeu a bola? Não. Então, eu sou comentarista disso. Eu não sou comentarista. Olha, mas o esquema de... E respeito, tá tudo bem. Se 7 jogadores não jogaram bem, alguma coisa tá errada. E se eu entro com 3 volantes? Quase 4. Quase 4. Aí, quase 4 volantes. E aí eu retorno para um só, que é o Breno Bidon, que não é volante. Então, as coisas não andaram bem. E o Palmeiras aproveitou de uma maneira muito eficiente. Oscar Roberto Godoy. Então, você cita esse seu comentário dessa maneira de analisar, e eu fico comparando com a análise do Abel. O Abel disse que quem for jogar contra o Corinthians é só anular o Carrillo. Então, não é só anular o Carrillo. Não. Precisa contar com o baixo desempenho dos demais, individualmente prejudicando o coletivo. Sabe por quê? O que você está falando é muito legal de discutir. Vamos lá. Os 2 jogos da final. Todos jogaram bem. Então. Inclusive o Carrillo, que foi o craque. O Palmeiras tentou anular e não conseguiu. E não conseguiu, porque os outros estavam jogando bem. Então, é isso que eu me perguntei na hora que eu ouvi esse comentário, essa colocação, essa resposta do Abel. Quer dizer, que ele fez o primeiro jogo no Allianz. Não deu para aprender, não deu para treinar, que teria e como fazer para anular o Carrillo.
Aí no segundo jogo ele conseguiu anular, mas não conseguiu vencer. Né? Sabe quem jogou bem pra mim? O Memphis. O Memphis jogou melhor do que o Corinthians, O Memphis foi o único cara que procurou o jogo. Coisa. Tocou a bola, saía. Pau, caramba. Ele deu aquele chute lá, eu não entendi o que aconteceu. Vocês entendem? Então fica muito cômodo quando a pessoa justifica isso sem valorizar as dificuldades que ele acabou superando. O que ele fez, velho? Pra mim ele errou o chute. Ele foi tentar chutar no gol e errou o chute. Vamos lá, vamos ver. Que também isso é muito insignificante pra mim, sabe? Discutir isso. Você tem que perguntar pra ele o que ele fez, eu não posso, o que ele fez. E uma coisa também que a gente tem que elogiar é a postura do Palmeiras. Sim, né? jogou muito bem. Porque o Palmeiras jogou muito bem, teve uma postura realmente de faca no dente, ó, a gente não vai perder pra esses caras. A gente já perdeu o Campeonato Paulista, perdemos 2 paulistas, os caras vieram aqui, ganharam da gente, pô, e o time do Palmeiras entrou com uma garra. Tipo o Corinthians. Que faltou na final do Paulista. E que faltou na final do Paulista. E o que o Corinthians teve, não teve. Isso, não repetiu. mas aí, o Corinthians, se você colocar o time do Corinthians jogou com Carrilho, Memphis, Roberto, Breno Bidon, Mateuzinho, André Ramalho. O time do Corinthians jogou com a maioria dos titulares. Só que não jogou aquilo que tem que jogar num derby. E que eu entendo perfeitamente. E não é por isso que todo mundo já tá dando pau do Corinthians. Não. É um jogo diferente de todos os outros 37. Isso é um jogo diferente. Só que o Palmeiras mereceu meter um 5 no Corinthians. E isso a gente tem que falar, que é Sada, Marília e Godoy. Não, a gente não pode nunca enganar ninguém. E realmente, 2-0 ficou de bom tamanho. Poderia ter sido pior. E o Vitor Roque faz o gol, né? O gol foi anulado. Enfim. Agora, o time do Corinthians, se continuar nessa nhaca aí... Palmeiras, esse rendimento que o Palmeiras teve no jogo é o rendimento que o torcedor espera. Que esse time, com esses jogadores, tenha. Não estava tendo. E por isso a manifestação de descontentamento do torcedor do Palmeiras. Jogou aquilo que o torcedor espera que esse time jogue quase que todos os jogos assim. É claro que a motivação para enfrentar o Corinthians era diferente, principalmente nessas circunstâncias após a decisão do título do Campeonato Paulista. Mas é esse Palmeiras, com esse rendimento, que o torcedor espera. Então vamos lá, eu analiso futebol individualmente. Sempre fui assim como comentarista. Eu não sou um analista de muita tática, porque eu não vejo muito isso, sabe? Mas eu respeito todo mundo que enxerga 4-4-2, 4-3-3. Às vezes eu não consigo enxergar, sabe? Eu não consigo. Mas muita gente enxerga e tá tudo bem. Felipe Anderson jogou bem? Jogou. Muito bem. Mas da posição dele, dessa vez, mas jogou bem. Mas jogou bem, independentemente disso. Facundo Torres, o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Vitor Roque fez gol e quase fez outro. Jogou bem pra caramba. Aí o Emiliano jogou muito. Gustavo Gomes é um monstro jogando bola. Piquerez jogou bem pra caramba. Pra mim foi o craque do jogo. Sabe? Então, se você pegar individualmente o Estevão, não foi o Estevão que eu acho que todo mundo acha ou que todo mundo pensa do craque que ele é. Mas participou em inúmeras jogadas. Então, meu irmão, Rios é um monstro de jogador e jogou muito. Então, se você colocar individualmente, um por um, fez o esquema fazer o quê? O esquema fez aquilo que tem que se fazer. O esquema foi muito bom, porque os jogadores individualmente jogaram muita bola. E aí, família Nação Verde, o que vocês acharam da análise do Neto aí, dos comentários a respeito dessa vitória do Verdão em cima do Corinthians? O importante foi a vitória, jogamos muito bem, como o Neto mesmo falou, era para ter sido uns 5 ou 4, né? Pra ser mais modesto, a gente não é soberbo, né? Mas os 4 gols o Palmeiras já para ter feito tranquilamente no Corinthians. E realmente o Palmeiras voltou. Essa é a força que o nosso Verdão tem que mostrar em todos os jogos. Tem que entrar assim, com faca nos dentes em todos os jogos, independente se for clássico ou não for clássico. Se a gente quer ser campeão, quer buscar algo, almejar algo grande no Brasil, no futebol brasileiro e sul-americano, cara, tem que ser assim. Tem que entrar para ganhar todos os jogos. Sei que é difícil, não é fácil conseguir ter essa mesma mentalidade em todos os jogos, mas tem que ser assim, cara. Se não for assim, nunca vai conseguir ganhar nada. E se o Palmeiras jogar esse futebol, jogou o Corinthians com praticamente quase todos os times do futebol brasileiro, tem grande chance de sair com um grande resultado positivo na maioria dos jogos. Isso no meu ver, família. O Palmeiras tem um elenco muito qualificado, tem um plantel muito bom.
Agora é só entrar nos trilhos e demonstrar, porque vai ter muitos jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e agora o Super Mundial. Então vamos ver, tomara que a gente consiga ganhar alguns títulos esse ano, né? Se São Genaro nos ajudar. Mas primeiro, gostaram do vídeo? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, que ela é muito importante. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal, me ajuda a bater a meta de 80 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se você compartilha vai me ajudar muito. Quer ajudar o canal, não sabe como, seja membro. Um forte abraço e até o próximo vídeo.